Assim não dá mais. Suas viagens a trabalho. Estou cansada delas. Reclamou Clara, indignada. Trabalhar para sustentar sozinho 3 crianças não é exatamente divertido. Você deveria colocá-las em um orfanato, não acha? Zombou Marcos. O Estado cuidaria delas por você. Como pode falar uma coisa dessas? Clara o confrontou, furiosa. Não percebe o quanto essas crianças já sofreram? Se ainda sua irmã tivesse deixado algo para elas. Pelo menos, se tivesse deixado um apartamento, seria alguma coisa. Mas não, acabamos com esses parasitas às minhas custas. Bufou Marcos. E nem venha reclamar. Você mora aqui com tudo pronto. Minha mãe e eu é que te aceitamos nesta casa. Eu trabalho, caso não tenha notado. Retrucou Clara, irritada. E para sua informação, me esforço para cuidar da família, ao contrário de você, que tenta fugir para o outro lado do mundo. Marcos apenas fez um gesto desdenhoso e arrastou a pesada mala em direção à saída. Enquanto via partir, Clara pensou que, em parte, ele tinha razão. Quando se casaram, ninguém havia falado sobre 3 crianças. No entanto, como poderia ela recusar uma forma de retribuir a sua irmã pelo sacrifício que salvou sua vida? Clara e Sofia nasceram em uma família de alcoólatras. As filhas eram vítimas constantes da mãe, Teresa, que espancava as meninas sem piedade. No início, os pais até tentaram manter as aparências, mas os problemas começaram com a chegada de um novo membro na família. A situação saiu do controle, e todos acabaram sofrendo com isso. Esse filho não é meu, gritava Paulo, enquanto perseguia a esposa pela vila. Você me traiu, me envergonhou diante de todos e me fez parecer um idiota. Não poderia ter saído um filho doente de mim. Paulo, pelo amor de Deus, o Alex é a sua cara. Protestava Teresa. É tudo culpa da maldita cachaça. Gritava Teresa, embora, cada vez mais, ela mesma fizesse companhia ao marido em suas bebedeiras. As meninas viviam frequentemente com fome. A situação era tão grave que, um dia, Sofia desmaiou na escola. Esse episódio foi suficiente para que fossem retiradas da família. Seguiram-se anos difíceis em orfanatos e instituições de acolhimento. Porém, ao completarem 18 anos, ambas foram devolvidas à casa dos pais. Não havia outro lugar para onde pudessem ir. Sofia, sendo um ano mais velha, já estava de volta a casa. Ela tentava, sempre que possível, dormir no celeiro durante os meses de clima mais quente. Clara acabou adotando o mesmo hábito, pois, no celeiro, estavam longe dos amigos do pai, cujos olhares lascivos eram insuportáveis. Certa noite, quando um desses homens subiu até o celeiro para incomodá-las, a corajosa Sofia o expulsou com um garfo de feno, derrubando-o da escada. Depois disso, ninguém mais se atreveu a importuná-las. Quanto ao pobre irmãozinho Alex, já fazia muitos anos que ele descansava no pequeno cemitério da vila. Os pais, no entanto, sequer se deram ao trabalho de colocar uma cruz simples em seu túmulo. Diante dos amigos de bebida, fingiam estar de luto, mas, no fundo, não demonstravam nenhum pesar genuíno. Um mês após o retorno de Clara, o sofrimento parecia não ter fim. Durante a madrugada, Sofia despertou de repente, com os olhos arregalados e cheios de pavor. Fique comigo, por favor. Tive um pesadelo horrível, pediu Sofia. Sonhei que, numa noite de lua cheia, alguém traria uma tocha vermelha em chamas para o nosso quintal. O celeiro e a casa pegariam fogo. Ninguém faria algo assim, retrucou Clara, tentando acalmar a irmã. As casas da vila são muito próximas. Quem arriscaria tanto? Esses sonhos não são novidade para mim, suspirou Sofia. Acredite, às vezes eles significam algo. Apesar de zombar das superstições de Sofia, Clara sempre acabava dando atenção às palavras da irmã. Sofia, mais velha, havia sofrido mais nas mãos dos pais. Quando eram pequenas, Clara era considerada a queridinha do pai, enquanto Sofia carregava o peso da responsabilidade e das punições. 3 noites depois, Sofia acordou Clara e a levou para fora da casa, conduzindo-a até um banco úmido de orvalho. Apenas 5 minutos após terem saído, o celeiro começou a pegar fogo. As chamas se alastraram rapidamente pela palha seca e pelo telhado de madeira, alcançando também a casa. Percebendo o perigo, Sofia segurou firmemente a irmã, entregou-lhe uma mochila que já havia preparado e a puxou para correr.
Elas fugiram do incêndio, atravessando a floresta e percorrendo cerca de 20 quilômetros. Na vila, acreditaram que ambas haviam morrido. Alguns, mais maldosos, espalharam boatos de que Sofia e Clara tinham planejado e causado o incêndio. De uma forma ou de outra, as duas irmãs começaram uma nova vida. 10 anos atrás, elas buscaram abrigo com uma idosa chamada Ana. Trabalharam arduamente para merecer a estadia, Sofia como ordenhadora e Clara como ajudante. Ana, que era uma antiga professora de inglês, às vezes as entretinha ensinando palavras do idioma. Assim, aos poucos, começaram a construir uma nova história. Ao perceber o progresso de suas protegidas, Ana utilizou antigos contatos para colocá-las em uma escola de tradução. Você tem uma mente brilhante. Não desperdice isso, aconselhou Ana a Clara. Com a profissão de tradutora, você sempre poderá se sustentar. Pode trabalhar como professora, em uma editora ou até em uma empresa. Vá, por favor, implorou Sofia à irmã. Lá você terá um dormitório. Você pode fazer algo grande da sua vida. Clara aceitou e foi para o instituto, onde conheceu Marcos, que estudava no mesmo curso. Após a formatura, os dois começaram a trabalhar em uma grande empresa comercial algum tempo depois. Se casaram. No entanto, com o tempo, as visitas à irmã se tornaram menos frequentes e Sofia começou a se distanciar. Sofia agora tinha 3 filhos pequenos, Ana, João e Tatiana. Sobre os pais das crianças, ela preferia não falar, mas corria o rumor de que ela havia se envolvido com um tratador de cavalos casado. Durante um encontro com ele, algo terrível aconteceu. Sofia, sem querer, assustou um cavalo, que a golpeou no peito com um coice. O impacto foi fatal, e ela morreu na hora, deixando os filhos órfãos. A casa onde moravam era alugada, um alojamento funcional, que foi imediatamente retomado após a morte de Sofia. Clara e Marcos conseguiram a guarda das crianças e planejavam adotá-las. No entanto, um ano depois, a situação familiar estava ainda mais difícil. O casamento de Clara e Marcos, que já enfrentava problemas, parecia completamente à deriva, como um navio atingindo um iceberg. Clara deixou o emprego prestigiado e começou a aceitar trabalhos como profissional autônoma. Contudo, o tempo era escasso, e as despesas pareciam intermináveis. As crianças, que estavam crescendo e adoeciam com frequência, precisavam de cuidados constantes. Embora recebesse uma pequena ajuda financeira pela guarda, aquilo era uma gota no oceano de despesas que enfrentava. A sogra de Clara, Dona Andréia, desprezava os netos adotivos, deixando claro que não os considerava parte da família. Marcos, por sua vez, vivia em intermináveis viagens de trabalho, e Clara desconfiava de que um divórcio poderia estar por vir. Às vezes, o cansaço tomava conta de Clara, e ela pensava, se não teria sido melhor os sobrinhos terem sido adotados por outra família. Mas, então, ela olhava para as crianças dormindo, com seus rostinhos serenos e mãos quentinhas, e sabia que nunca poderia abrir mão delas. Recentemente, a caçula, Tatiana, começou a chamá-la de mãe. Os mais velhos ainda hesitavam, mas já a viam como tal há muito tempo. Mais uma vez, assim que Marcos saiu em viagem, as 3 crianças ficaram doentes com um forte resfriado. Clara cuidava delas, todas febris, enquanto sonhava com uma ajuda extra. O telefone de Marcos não atendia, e ela não tinha dinheiro para comprar os remédios. Sem alternativa, foi forçada a pedir ajuda à sogra. Como era de se esperar, Dona Andréia não perdeu a oportunidade de reclamar. Você entende a situação desconfortável que está criando para todos nós? Resmungou. Essas crianças que você trouxe da vila são completamente selvagens. Clara, as leve para um orfanato de uma vez. Assim você poderá ir onde quiser e resolver seus problemas sozinha. Não preciso que me diga o que fazer. Retrucou Clara, indignada. E quem mais vai dizer a verdade? Insistiu a sogra. Um dia, vão simplesmente tirar essas crianças de você, quando Marco se cansar de carregar vocês todos nas costas. Eu mesmo o livraria desse peso com prazer, mas tenho um problema, não tenho para onde ir. Isso é algo que você deveria ter pensado antes. Pare de transformar nossa casa em um abrigo para esses sobrinhos desamparados, resmungou Dona Andréia, deixando os remédios sobre a mesa. Clara sabia que deveria agradecer, mas as palavras da sogra eram como uma lição amarga, tentando fazê-la enxergar a gravidade de sua situação.
Marcos voltou uma semana depois. As crianças já estavam se recuperando quando ele abriu a porta com sua chave. Por hábito, Clara foi recebê-lo, mas percebeu que ele não estava sozinho. Ao lado dele, estava uma mulher alta, magra, de cabelos loiros e aparência de modelo. Quem é essa? Perguntou Clara, confusa. Essa é Lúcia, minha futura esposa e a nova dona desta casa, respondeu Marcos com um tom despreocupado. Você tem ideia do que está dizendo? Questionou Clara, incrédula. Marcos, vou esperar no carro. Me dá a chave, disse a amante, interrompendo. Sei que vocês vão começar a brigar. Marcos entregou o chaveiro a Lúcia e se virou para Clara com uma expressão entediada, claramente preparado para um escândalo, lágrimas ou gritos. No entanto, ouviu apenas um sussurro. Eu não tenho para onde ir, disse Clara com a voz embargada. As crianças acabaram de se recuperar de uma doença. Já tenho um lugar em mente, fiz a compra de uma casa, você poderá morar lá, disse Marcos. Você terá um teto para você e as crianças. Até o divórcio, para que a assistência social não nos perturbe, você pode continuar morando aqui, também terá internet decente, já que precisa trabalhar. Mas após o divórcio, você se muda com as crianças para a casa que eu comprei. Vamos resolver isso de forma civilizada. Ele acenou com a cabeça para ela. Mas saiba que, após o divórcio, não terei mais responsabilidade sobre a guarda. Depois disso, faça o que quiser. Entregue as crianças para adoção ou as leve para onde quiser. Elas não são problema meu. Clara olhou para o rosto sério de Marcos, para seus olhos cheios de sarcasmo, e percebeu que essa era sua única saída. Ela concordou com o divórcio nos termos dele, desde que pudesse manter a guarda dos sobrinhos e não ficasse desabrigada. 3 meses depois, todas as formalidades estavam concluídas. Assim que recebeu o documento de divórcio, Marcos organizou a mudança dos pertences da ex-esposa e das crianças, colocando tudo em um caminhão de mudanças contratado. De maneira exageradamente animada, ele forneceu o endereço ao motorista. Esse lugar é no fim do mundo, reclamou o motorista. Ninguém vai até lá. Essa vila, chamada Seré Branca, só tem uma estrada, e ela está em péssimas condições. Vou ter que cobrar a mais. Leve até lá, retrucou Marcos, irritado. Você foi contratado para isso. Pare de reclamar e faça o seu trabalho. Clara entrou no carro com resignação, segurando os assentos infantis para as crianças. Marcos, em um gesto que ele considerava elegante, fez questão de acompanhá-la até o novo lar. Quando chegaram, os carregadores já estavam descarregando a mobília. Clara observava o velho e grande casarão de madeira. Não era, nem de longe, o lar dos seus sonhos, mas ela não tinha escolha. Marcos resmungou algo sobre documentos, deixou as crianças e foi embora. Clara, então, caminhou em direção à casa. Era uma construção desajeitada, feita de troncos, com 2 entradas e uma varanda alta. A pintura ao redor das janelas estava descascada. As crianças entraram, e Clara apressou-se em levá-las para dentro. No entanto, depararam-se com uma surpresa. 2 homens estavam na casa, um jovem e outro mais velho, que parecia aposentado. Quem são vocês? Perguntou Clara, surpresa. Vocês são os antigos proprietários. Desculpe, só não esperava encontrar ninguém aqui, acrescentou. Não, os donos são outros. Somos inquilinos, assim como você, ao que parece, respondeu o rapaz com um sorriso irônico. Meu nome é Antônio. Espera aí, mas meu ex-marido comprou esta casa, exclamou Clara, indignada. Ah, ele comprou? Os 2 riram dela. Pergunte à proprietária. Assim você tira a dúvida. Após uma ligação de 5 minutos, Clara estava parada no corredor, sem saber se ria ou chorava. Marcos a havia enganado mais uma vez, garantindo para si um divórcio sem complicações. O imóvel, na verdade, era alugado, e nem ela nem Marcos eram proprietários. A estadia dela e das crianças estava paga por apenas 8 meses, até o final do ano. A dona, que vivia no exterior, disse que não tinha objeções a renovar o contrato, caso fosse necessário. Enquanto Clara ainda tentava processar a situação, os 2 homens começaram a ajudá-la. Abriram a porta de um quarto que seria destinado a ela e às crianças, levaram os móveis e os colchões para dentro, e montaram as camas. Clara, no entanto, mal conseguia tirar as roupas de inverno das crianças.
Sentia que tudo estava perdido. Dentro de 8 meses, os sobrinhos poderiam ser tirados de sua guarda, e seria impossível conseguir a adoção sem uma casa própria. Enquanto ela tentava se recompor, Pedro, o homem mais velho, já tinha sentado as crianças à mesa e servido sopa para elas com uma concha. E você, sente-se também, minha filha. Aqui dividimos as despesas, é mais barato assim. Venha, sente-se, disse ele gentilmente. Obrigada, Pedro, suspirou Clara. Mas não estou com fome. Entendo. Foi muito estresse para você, respondeu o idoso com um suspiro. Pois é, temos aqui uma companhia bem peculiar, um velho que ninguém quer, uma órfã rejeitada pelos tutores. Que mundo! E uma mulher divorciada com crianças pequenas, completou Clara, olhando ao redor. Mas como vocês vieram parar aqui? Também fui trazido por pessoas nada bondosas, respondeu Pedro com um sorriso amargo. Cada um tem sua história. No meu caso, meus filhos decidiram me colocar em um asilo para não atrapalhar. Minha esposa faleceu, e eles acabaram se afastando e me abandonaram. E como você encontrou esta casa? Perguntou Clara, curiosa. Pelo site de anúncios, respondeu ele. O aluguel aqui é barato, e tem pesca, cogumelos, frutas silvestres. Para um aposentado, dá para sobreviver. A dona da casa mora no exterior e não pretende voltar. Provavelmente nunca viveria nesta casa velha. O telhado vaza, e às vezes pinga do teto, mas no geral, a estrutura é sólida. Ainda dura mais uns bons anos. E você? Como veio parar aqui? Clara perguntou ao jovem. O rapaz, Antônio, começou a contar sua história. Era simples, mas cheia de reviravoltas. Ele havia sido adotado por um casal sem filhos. Os médicos já tinham dito que não havia mais esperanças para eles, então decidiram adotar um órfão e criá-lo como filho. Mas, 6 meses depois, a mãe adotiva descobriu que estava grávida. Mesmo assim, não devolveram Antônio ao orfanato. Cuidaram dele até o fim do ensino médio, enviaram-no para o exército e garantiram que tivesse uma chance na vida. Seus pais adotivos eram pessoas decentes. Contudo, enquanto Antônio cumpria seu serviço militar, eles venderam tudo e se mudaram. Quando Antônio voltou, não havia mais casa para onde retornar. Sua noiva, que o esperava enquanto ele estava no exército, inicialmente o recebeu em sua casa. No entanto, os pais dela não gostaram da ideia de um genro sem recursos. Logo, pediram que ele saísse e nunca mais voltasse. Dependente financeiramente dos pais, a noiva não ousou contrariá-los. Com o pouco dinheiro que Antônio tinha acumulado em sua conta até a maioridade, ele alugou esta casa. Mas suas economias estavam se esgotando rapidamente. Ainda assim, ele disse com determinação: "Vou encontrar uma solução. Sempre há um jeito", afirmou Antônio. Naquela noite, Clara demorou a adormecer. Do lado de fora, ela ouvia o som dos passos arrastados de Pedro enquanto ele enchia baldes de água com as goteiras. Entre as vigas do teto do velho casarão, os ratos corriam. As crianças, pelo menos, dormiam tranquilas. Ali, elas se sentiam à vontade e livres. Enquanto isso, Clara pensava em como continuariam vivendo. Como se já não bastasse, descobriu que o sinal de internet no vilarejo era fraco e instável. Para seu trabalho como tradutora, bastava ter acesso ao texto, mas enviar os arquivos para os clientes exigia uma conexão confiável. Antônio logo esclareceu a situação. "Não tem torre por aqui. O sinal mal chega até nós. Se você for até a região vizinha, a uns quilômetros daqui, o sinal é ótimo. Dá até para enviar seus textos da parada de ônibus." "Entendi. Vou ter que trabalhar assim", suspirou Clara. "Sento na parada de ônibus e envio os arquivos." Apesar das dificuldades, Clara reconhecia que a vida no vilarejo tinha se tornado surpreendentemente tranquila. O local era bastante peculiar. Séculos atrás, era um lugar para onde aristocratas descontentes e criminosos eram exilados. Mais tarde, funcionou como uma colônia. Agora, os moradores formavam uma comunidade bastante diversificada. Clara e as crianças foram temporariamente registradas pela proprietária da casa, o que facilitou as visitas das autoridades responsáveis pela tutela. Quando os agentes vieram para inspecionar as condições de moradia, o lugar já estava apresentável. A presença de uma mulher com crianças no lar parecia trazer uma sensação de estabilidade e normalidade à situação.
Eles se esforçaram ao máximo, colocaram papel de parede novo, cuidaram do piso e organizaram o terreno, transformando-o em um ambiente mais acolhedor. Até construíram algo parecido com um playground para as crianças. Pedro, que sentia falta dos netos, passou a brincar com os pequenos. Não demorou muito para que Ana, João e Tatiana começassem a chamá-lo de vovô Pedro. Já Antônio era visto como um irmão mais velho e se tornou o líder das travessuras, além de ser a companhia preferida das crianças para brincadeiras. Com a chegada do outono, aproximava-se o momento de Ana e João começarem na escola. Clara, um pouco envergonhada, foi até a diretora pedir que aceitassem os dois no primeiro ano. A diretora, Joana Vasconcelos, a recebeu com gentileza. Não se preocupe, disse a diretora com um sorriso. Aqui, metade do povoado tem registros temporários. Traga as crianças, vamos aceitá-las com certeza. Muito obrigada, respondeu Clara, aliviada. É difícil mudar da cidade para um povoado, ainda mais com crianças órfãs. Entendo, não se preocupe. Vamos cuidar deles com atenção e sem estresse. Eles vão se sair bem, tranquilizou a diretora. Ah, e pode trazer a mais nova também. Não é um jardim de infância oficial, mas temos atividades extracurriculares. Que ótimo! Exclamou Clara, animada. Isso vai me ajudar muito. Trabalho remotamente como tradutora, mas às vezes preciso ir ao escritório, e não é fácil pedir ajuda aos vizinhos toda vez. Sei bem como é, também passei por isso, respondeu a diretora, compreensiva. Aliás, você não quer ser professora de algumas matérias aqui? Que língua você fala? Inglês, mas precisaria me requalificar para ser professora. Sou tradutora, explicou Clara. Não tem problema, podemos enviá-la para cursos. Pense nisso. Quando decidir, venha me procurar, incentivou a diretora com um sorriso. Por enquanto, só quero sobreviver ao primeiro ano escolar, brincou Clara, rindo. No geral, Clara se dava bem com os vizinhos. Antônio tornou-se como um irmão para ela, enquanto Pedro, com sua personalidade tranquila, lembrava seu pai nos raros momentos em que ele não bebia. Um pescador ávido, Pedro passava os dias no lago e só aparecia à noite para limpar os peixes e decidir como cozinhá-los. Embora Pedro tivesse sua pensão, o sustento de Antônio era um mistério. Dinheiro aparecia de tempos em tempos, mas ele nunca explicava de onde vinha. No restante do tempo, Antônio se divertia com as crianças de Clara e parecia perfeitamente à vontade com aquela vida simples. Naquela manhã ensolarada, Pedro, como de costume, estava se preparando para ir pescar. Ana e João pularam animados, pedindo para acompanhá-lo. Suspirando, ele pediu que as crianças se comportassem. Juntos, saíram de casa e seguiram para a beira do lago. Lá, o avô sentou as crianças no velho cais e foi cuidar das iscas e das linhas de pesca. Enquanto Pedro se preparava para a pescaria, as crianças brincavam animadamente perto da água. Em um momento de descuido, João, de 6 anos, perdeu o equilíbrio e caiu no lago. Ana tentou segurá-lo, mas também acabou caindo. Pedro correu para ajudar, mas percebeu que não conseguiria alcançá-los a tempo. De repente, houve um grande splash na água. Era Antônio, que havia mergulhado rapidamente. Em pouco tempo, ele conseguiu trazer os 2 irmãos assustados para a margem. Suas roupas estavam encharcadas, mas todos estavam vivos e a salvo. Que velho descuidado eu sou, lamentou Pedro, com expressão abatida. Nunca me perdoaria por isso. Ainda bem que ele chegou a tempo. Quando vi o João caindo, quase ganhei mais cabelos brancos do que já tenho, suspirou Antônio. Melhor não levar mais as crianças sozinho. Elas são rápidas demais, e você já não tem mais a energia de um jovem. Com certeza, não caio mais nos pedidos delas, respondeu Pedro, balançando a cabeça. Vamos contar à mãe. Ao saber que quase havia perdido Ana e João de uma só vez, Clara chorou de alívio e emoção. Ela agradeceu a Antônio inúmeras vezes por salvar as crianças. Embora ele ficasse visivelmente envergonhado com os elogios, também parecia satisfeito com os agradecimentos. Ficava claro que receber reconhecimento era algo raro para ele, já que, em sua família adotiva, o filho biológico sempre recebia mais atenção e elogios. Depois daquele dia, Antônio parecia ter mudado em relação a Clara. Talvez ele finalmente tenha parado de fingir e começado a aceitá-la. Clara também passou a perceber, com frequência,
uma melancolia em seu olhar. Às vezes, ele ficava sem fazer nada, perdido em pensamentos, mas logo começava algum trabalho físico, como se tentasse superar algo interno. Naquela casa, entretanto, havia uma regra tácita: ninguém se intrometia nos sentimentos ou segredos dos outros. Todos ali carregavam suas próprias dores, e o incidente no lago apenas reforçou o silêncio compartilhado entre eles. Antônio acabou pegando um resfriado, provavelmente devido ao choque térmico que seu corpo sofreu. Ana e Tatiana continuavam saudáveis, mas João ficou febril por muito tempo, só se recuperando completamente perto do início das aulas. Mesmo assim, ainda se cansava facilmente e apresentava uma tosse persistente. Durante o exame médico antes de começar a escola, o médico perguntou: ele tem sentido dificuldade para respirar ou febre constante há muito tempo? Sim, mas isso é perigoso? Perguntou Clara, preocupada. Receio que precisaremos encaminhá-lo para um eletrocardiograma. Pode haver complicações no coração devido ao estresse e à infecção. Aqui, nossa medicina rural é limitada. Se tiver condições, recomendo ir até a cidade para um bom centro cardiológico. Vou lhe fornecer uma referência, sugeriu o médico, com seriedade. Clara ficou tensa enquanto ele explicava. Meu primeiro treinamento foi em cardiologia, disse o médico, quase como um desabafo. Mas, como muitos aqui, vim para cá voluntariamente, após um incidente de demissão injusta. Decidi nunca mais voltar para a cidade. A saúde dele é prioridade, respondeu Clara, pensativa. Ele pode frequentar as aulas, mas sem atividades físicas, advertiu o médico. Nesse momento, uma garotinha de cerca de 6 anos entrou correndo no consultório e se jogou nos braços do médico. Sabrina, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, surpreso. Papai, você precisa trabalhar? Perguntou a menina, sussurrando como se fosse um segredo. Eu fugi da babá Cláudia. Ela quer que eu arrume meu quarto. Ah, então você só quer se divertir, não é, dona Formiguinha preguiçosa? Riu o médico, abraçando a filha. Clara, o que devo fazer com essa fujona? Mais tarde, Clara ouviu a história completa sobre o médico por meio dos vizinhos. A esposa de Estevão havia morrido durante o parto, deixando sozinho para cuidar da filha recém-nascida. Depois da morte da esposa, Estevão afundou na bebida. Mal conseguiu organizar o funeral da esposa, e, por um tempo, sua vida foi marcada pelo desespero e pelo alcoolismo. Durante um período de internação em uma clínica, ele começou a lutar contra o vício. Eventualmente, conseguiu superar o alcoolismo e decidiu recomeçar. Vendeu o apartamento na cidade e se mudou para o vilarejo com a filha. Com o dinheiro, comprou uma casa no campo e começou a trabalhar como médico na clínica rural. A falta de profissionais na área de saúde era tão grande que ninguém questionou sua transição para a medicina rural, apesar de ele ter um histórico mais especializado. Clara, sem hesitar, seguiu o conselho de Estevão e levou João ao centro cardiológico. O diagnóstico foi confirmado. O menino tinha uma inflamação no músculo cardíaco, agravada por uma condição cardíaca congênita que nunca havia sido detectada antes. Ele foi colocado em uma fila para cirurgia e imediatamente incluído em um programa de acompanhamento. Agora pode parecer que tudo o que precisam fazer é esperar pela cirurgia, explicou o médico. Mas depois virá a reabilitação, e isso também custa dinheiro. Além disso, parar de trabalhar, para uma mãe solteira, é um grande desafio. Meu conselho é: comece a economizar agora. Dinheiro nunca será demais nessa situação. Entendi, respondeu Clara, balançando a cabeça. Vou tentar juntar o máximo possível. Ela voltou ao vilarejo para aguardar a operação. Enquanto isso, as crianças começaram a frequentar a escola. Os colegas de João, ao saberem de sua doença, tentavam protegê-lo e tratá-lo com cuidado. Ana, como irmã mais velha, também fazia o possível para defendê-lo. João se cansava rapidamente, mas recusava-se a ficar em casa, pois adorava estar com outras crianças. Pensando em como conseguir mais dinheiro, Clara decidiu ligar para o ex-marido, Marcos, que ainda era formalmente considerado tutor das crianças, apesar de ter solicitado judicialmente o cancelamento desse status. Marcos, eu preciso da sua ajuda, começou Clara. Clara, já somos estranhos um para o outro. Pare de me ligar, respondeu Marcos, irritado. Eu já paguei pela casa. Você deveria estar agradecida por isso. Pagou?
Você só alugou um quarto. Retrucou Clara, indignada. Que belo e generoso gesto, Marcos. É eu que deveria pagar pela compra de uma casa para seus sobrinhos. Reclamou Marcos. Eles não são nada para mim. Quanto à saúde do menino, sinto muito, mas isso é só a genética de vocês. Pelo menos outras doenças piores não apareceram. Marcos, empreste pelo menos o dinheiro, implorou Clara. A cirurgia será feita. Eu prometo que devolvo. Cirurgia? Medicina infantil no nosso país é gratuita. Riu o ex-marido. E como você pretende me pagar? Não vou jogar de novo esse jogo de caridade. Boa sorte encontrando um patrocinador, Clara. Ele desligou, deixando Clara olhando pela janela. Ela sabia que não podia contar muito com ele, mas ainda assim a crueldade de suas palavras era difícil de digerir. Pouco depois, um cliente pagou um adiantamento generoso por uma tradução. Clara sacou o dinheiro e guardou cuidadosamente em uma caixa em seu quarto. A quantia, R$ 9.000, parecia uma fortuna naquele momento. Viu? Existe justiça, afinal, comentou Clara com Antônio. Mesmo que meu ex tenha se recusado a ajudar, Deus mandou esse dinheiro. Não acredito muito em karma, respondeu Antônio com um sorriso forçado. Talvez não, mas olha só que ironia do destino, disse Clara, com um leve sorriso. A propósito, recebi uma ligação de um novo trabalho, vou precisar ir até o cliente. Pode ajudar a cuidar das crianças e dar uma mão ao Pedro? Antônio hesitou, parecendo desconfortável. Não sei, Clara. Meu tempo aqui está quase acabando. Talvez precise procurar outro lugar mais barato ou, quem sabe, gratuito. Nos últimos dias, Antônio vinha agindo de forma estranha. Apesar de atender prontamente aos pedidos de ajuda de Clara, ele evitava interações com os outros moradores da casa e parecia mais sombrio e distante. Então, poucos dias depois, Antônio desapareceu de suas vidas. Ele levou consigo todo o dinheiro de Pedro e o dinheiro que Clara havia guardado na caixa. Ao descobrir o que havia acontecido, Clara caiu em prantos, completamente desolada. Pedro sugeriu que verificassem o quarto de Antônio. Logo ficou evidente que ele havia levado seus pertences. Na mesa, encontraram uma carta onde Antônio confessava que sua família não havia vendido o apartamento e se mudado apenas porque ele era adotado. Na verdade, Antônio era um viciado em jogos, lutando contra um vício severo. Ele tinha sido mandado para o vilarejo como uma última tentativa da família de afastá-lo de sua compulsão e ajudá-lo a mudar de vida. Por um tempo, ele conseguiu, mas a dependência acabou sendo mais forte. Ah, me desculpe. Eu deveria ter percebido, lamentou Pedro. Mas sabe, eu também não fui um exemplo. Minhas filhas queriam cuidar de mim depois que minha esposa faleceu, mas a vida delas já era complicada, com crianças e suas próprias famílias para cuidar. Foi por isso que decidi me mudar, para não ser um peso para elas. Não foi sua culpa, suspirou Clara. Eu deveria ter guardado o dinheiro de forma mais segura. Filha, vou dar minha aposentadoria deste mês para você, decidiu Pedro. Eu consigo viver com batatas e peixe. A colheita foi boa, mas você precisa mais desse dinheiro agora, para tratar do João. Clara não discutiu. Ela viu o quanto Pedro estava abalado e o quanto queria compensar o prejuízo. Ambos haviam criado um vínculo com Antônio, mas para Pedro, que conviveu com ele por quase 2 anos, a ausência do jovem era como perder um filho ou neto. A partida de Antônio também afetou João de forma inesperada. O menino chorava em segredo e ficava nervoso, algo extremamente prejudicial para sua condição de saúde. Preocupada, Clara ligou para Estevão, o médico. Ele começou a visitar a família regularmente, dizendo que era para acompanhar o caso, mas, com o tempo, passou a ajudar nas tarefas da casa. A filha de Estevão, Sabrina, se aproximou de Tatiana, e as duas se tornaram inseparáveis. Sabrina praticamente passava todo o tempo na casa de Clara. Apesar do apoio crescente de Estevão, a tão esperada chamada para a cirurgia de João ainda não havia chegado. Clara tentava se manter firme, mas a espera e as preocupações com a saúde do menino pesavam cada vez mais. João realmente precisava muito da cirurgia. Estevão usou seus contatos, ligando para antigos colegas de faculdade na tentativa de acelerar o processo. No entanto, todos os esforços foram em vão. Havia outras crianças na fila, também necessitando de ajuda urgente. Como pode ser assim? Exclamava Clara, indignada.
Estamos esperando nossa vez, e o João piora a cada dia. Hoje ele nem foi à escola, só ficou deitado. Quantas crianças não vão sequer sobreviver até a cirurgia? É algo que acontece, suspirou Estevão. Eu não sou cardiologista pediátrico, mas conheço as estatísticas, e elas são desanimadoras. Na cardiologia, tudo é mais complicado do que em outras áreas. Ele já sofreu tanto. Por que tudo isso tem que acontecer justamente com meu menino? Lamentava Clara, aflita. Além disso, ela sabia que o prazo do aluguel da casa logo chegaria ao fim, e seria necessário encontrar dinheiro novamente. Vamos dar um jeito, prometeu Estevão de forma inesperada. Enquanto escutava a conversa, Pedro, que sempre teve um grande coração, tomou uma decisão surpreendente. Ele não era um homem de muita inteligência, mas sua generosidade era imensa. Sem dizer nada, em um dos dias, ele foi até a cidade para resolver algo importante. Pedro possuía um imóvel, um apartamento de 3 quartos em uma cidade maior. Atualmente, seus filhos e netos moravam lá. Sabendo que sua saúde estava piorando e que seu tempo era limitado, ele decidiu que esse bem seria destinado a Clara e sua família. Ele quis garantir que tudo fosse feito corretamente e que a família de Clara tivesse segurança no futuro. Assim, Pedro foi até um cartório e registrou um testamento em nome de Clara, deixando o apartamento para ela. Ele não mencionou o assunto, mas parecia tranquilo e aliviado por ter tomado a decisão certa. O corpo de Pedro foi encontrado na margem do rio por outros pescadores. Clara foi uma das primeiras a saber de sua morte. Ao entrar no quarto dele para procurar os contatos de suas filhas, ela encontrou o testamento. Ao ler o documento, lágrimas escorreram de seus olhos. Um homem que não era de sua família havia deixado tudo para ela e suas crianças. Ela guardou o testamento cuidadosamente e, em seguida, entrou em contato com uma das filhas de Pedro para informar o ocorrido. Porém, à noite, a casa foi invadida por uma verdadeira comitiva de parentes do falecido. As 2 filhas, Nina e Rita, se comportaram de maneira rude e desrespeitosa, olhando para Clara como se ela fosse culpada pela morte do pai. As mulheres remexeram nos papéis do falecido, mas se recusaram a levar seus pertences pessoais. E as economias dele? Onde estão? Perguntou Nina de forma direta. Eu não sei. Ele vivia da própria pensão. Além disso, fomos roubados recentemente por outro inquilino, respondeu Clara, tentando se explicar. Espero que tenha registrado o roubo na polícia, comentou Rita, com desdém. Precisamos de provas, sabe? Não queremos ser enganadas. Já conhecemos histórias como a sua. Mulheres com filhos que vivem de benefícios e pedem dinheiro enquanto aproveitam de pessoas ingênuas, como nosso pai. Não insulte meus filhos e, principalmente, não me acuse sem provas. Gritou Clara, perdendo a paciência. Tentei ser educada, até senti pena de vocês. Mas agora vejo que Pedro estava certo. Vocês são pessoas completamente sem coração, preocupadas apenas com seus próprios interesses. As 2 irmãs se entreolharam e, sem responder, começaram a sair. No caminho, olharam curiosas para Estevão, que havia chegado para visitar João, ainda na lista de espera para a cirurgia. Apesar das tensões, Clara e as crianças continuaram se adaptando à nova rotina da casa. As filhas de Pedro não rejeitaram a responsabilidade de organizar o funeral, mas o fizeram mais preocupadas com a obtenção do atestado de óbito necessário para reivindicar a herança. Foi nesse processo que descobriram sobre o testamento deixado para Clara. Inicialmente animadas com a possibilidade de uma herança, Nina e Rita ficaram horrorizadas ao ler o documento. Tudo havia sido deixado para Clara, a vizinha. Furiosas, foram até a casa dela. Você entende que vamos entrar com um processo judicial, certo? Disse Rita, com um sorriso sarcástico. De qualquer forma, você nunca poderá morar naquele apartamento. Foi a decisão de Pedro, respondeu Clara com firmeza. Ela sabia que aceitaria a herança, pois precisava garantir um futuro para as crianças. Eu vou exigir uma investigação criminal, gritou Nina. Como é possível que alguém tenha morrido de parada cardíaca apenas uma semana depois de fazer um testamento? Você deve ter envenenado ele. Vamos pedir uma autópsia e buscar provas. Façam o que quiserem, respondeu Clara, irritada. Mas agora, por favor, saiam da minha casa. Vocês estão assustando meu filho doente. Ah, chega de usar a saúde do menino para ganhar pena, zombou Rita.
Clara olhou para as filhas de Pedro e refletiu sobre como pessoas da mesma família podiam ser tão diferentes. Ele era generoso e bondoso, enquanto as filhas eram movidas por raiva e ódio. Nesse momento, João começou a tossir violentamente, e seus lábios ficaram arroxeados. Desesperada, Clara tentou chamar uma ambulância, mas nenhuma estava disponível. Sem alternativas, ligou para Estevão, que chegou rapidamente e começou a cuidar de João. Durante toda a confusão, Clara não percebeu quando Nina e Rita empalideceram e saíram silenciosamente de sua casa. Quando João finalmente melhorou, as duas já haviam desaparecido. Após o episódio, Clara ficou tremendo por uma semana inteira. A saúde de João piorou tanto que ele precisou ser internado no hospital. Sem ter com quem deixar Ana e Tatiana, Clara se sentia dividida entre o dever de cuidar do filho e das filhas. Enquanto isso, Nina, Rita e até Marcos, o ex-marido de Clara, começaram a articular maneiras de reivindicar a herança. Marcos conheceu o apartamento, sabia o quão luxuoso era, começou a planejar como poderia se apoderar dele legalmente. Foi então que ele lembrou das crianças e começou a segui-las por uma semana. Com base nas informações que coletou, encontrou uma forma de chantagear Clara. Ele apareceu de repente na casa dela, abrindo a porta de forma arrogante, quase a chutando, e disse: "Posso te despejar. Aliás, você já pensou em como vai continuar pagando o aluguel? E o João, quando foi a última vez que você o visitou?" Perguntou Marcos, com um sorriso cínico. "Nos fins de semana." "Durante a semana, Ana tem escola", respondeu Clara, defensiva. "Por que está se justificando?" provocou Marcos. "Eu soube do seu enriquecimento repentino. Mas por que você precisa de um apartamento de 3 quartos no centro? Só o aluguel desse lugar equivale a todos os seus benefícios. Dê o apartamento para mim e tudo se resolve." "Você está louco?" retrucou Clara. "Talvez tenha ficado muito tempo no sol, embora hoje esteja nublado." "Não estou louco", respondeu Marcos. "Lembre-se de que ainda somos tutores das crianças. Posso muito bem registrar uma denúncia contra você. Dizer que as crianças vivem em condições horríveis, que você não cuida delas. Seu filho está há semanas sozinho no hospital. Onde está o seu esforço maternal? Por isso, podem facilmente tirar a sua guarda." "E o que você ganharia com isso?" perguntou Clara. "As crianças iriam para um orfanato?" "Claro, não vou mantê-las em casa", respondeu Marcos, desdenhoso. "Mas, sério, por que você precisa desse apartamento? Parece que ele tem mel, com todo mundo atrás dele." "Marcos, eu não vou te dar nada", disse Clara com firmeza. "Vamos ver", respondeu Marcos, rindo alto. "Minhas finanças não estão como antes. Um pequeno reforço de alguns milhões seria muito útil." "Já me informei", retrucou Clara. "As filhas de Pedro ainda terão direito à parte obrigatória da herança. Você pode acabar sem o que deseja." "Isso veremos", disse Marcos, com um sorriso malicioso. "Mesmo uma parte desse apartamento luxuoso já seria incrível. Elas podem até querer me vender a parte delas. Então, finalize logo esse processo de herança. O tempo está passando, e seus filhos podem acabar no orfanato. A menos que a tia deles, que se considera mãe, esteja disposta a fazer sacrifícios. Mostre que realmente ama essas crianças." "Como você é desprezível", disse Clara ao ex-marido, com nojo. "Será que você não sente nem um pingo de pena dessas crianças órfãs?" "Ah, pare com isso. Tenho certeza de que você só pegou essas crianças por causa dos benefícios", respondeu Marcos, zombando. "E se o João ficar inválido ou morrer, você vai usar isso a seu favor também, não é? Saia daqui e nunca mais se aproxime de mim", gritou Clara, já no limite. Tá bom. Só pega suas coisinhas", retrucou Marcos, rindo. "Aliás, será que é bom para as crianças ouvirem esses seus gritos? Acho que a assistência social deveria dar uma olhada nisso. Vou registrar uma denúncia agora mesmo." Marcos saiu da casa, rindo sarcasticamente, enquanto Clara, exausta, se deixou cair em uma cadeira, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A pequena Tatiana subiu em seu colo, abraçando-a com força. "Mamãe, não chore", disse Tatiana, carinhosamente. Clara abraçou a filha e respondeu: "Vou parar logo, querida. Vá brincar. Precisamos buscar a Ana na escola daqui a pouco." "Não,
Vou ficar aqui com você, respondeu Tatiana, abraçando o pescoço da mãe ainda mais forte. Você nunca vai nos deixar, não é? Mais tarde, depois de colocar as meninas para dormir, Clara contou tudo a Estevão. Eles continuavam se encontrando diariamente, e a maneira atenciosa como ele cuidava dela e das crianças parecia capaz de derreter até o coração mais duro. No entanto, nenhum dos dois queria apressar as coisas. Ambos haviam aprendido com experiências difíceis e estavam apenas tentando tornar a vida um pouco mais fácil para o outro. Você caiu de uma fogueira direto para outra, suspirou Estevão. Pelo que entendi, seu ex-marido não vai parar. Não. Ele já sentiu que essa é uma oportunidade fácil, respondeu Clara, cansada. Marcos é do tipo que encontra vantagem em qualquer lugar, esse é o talento dele. Que pena, disse Estevão, pensativo. Olha, por que você não vira o jogo contra ele? Deixo pensar que está no controle, que tudo está indo conforme o plano. O que você quer dizer com isso? Perguntou Clara, intrigada. É simples. Devolva o apartamento aos herdeiros legítimos. Você nem sequer começou o processo de herança ainda. Basta ir lá e assinar um termo de renúncia. Para que perder tempo brigando com os parentes do Pedro? Essa casa só vai te trazer despesas e dor de cabeça, como uma mala sem alça. Clara ficou pensativa, refletindo sobre a sugestão de Estevão, sem saber ao certo se estava disposta a abrir mão daquilo que havia sido deixado para ela. Você está sugerindo que eu prive meus filhos do único lugar acessível onde poderiam morar? Protestou Clara, indignada. Que tipo de conselho é esse? Só pense nisso, insistiu Estevão. Você vai perceber que é a única solução sensata. Seu ex-marido não terá mais nada para usar contra você e vai deixar vocês em paz. Talvez você tenha razão. Vou pensar, respondeu Clara. Depois de alguns dias de reflexão, Clara decidiu entrar em contato com Rita. O número dela ainda estava salvo no celular desde o dia da morte de Pedro. Alô, Rita? Decidi abrir mão do meu direito à herança. Quando podemos fazer isso? De preferência o mais rápido possível, disse Clara. Está tudo bem com você? Perguntou Rita, desta vez com um tom surpreendentemente normal, sem sarcasmo. É uma decisão importante. Você lutou tanto por essa herança. Está cansada? Sim, quero acabar com isso. Marque um horário com o cartório e me avise, respondeu Clara. No dia seguinte, Clara foi ao escritório do notário para assinar a renúncia à herança. Nina e Rita estavam presentes e pareciam incrédulas até o último momento. Sentaram-se inquietas, como se ainda não acreditassem que aquilo era possível. Clara foi honesta com elas. Assinou uma pilha de documentos e finalmente saiu do escritório com uma sensação de alívio. Assim que terminou, Rita correu até ela. Eu nem sei como agradecer. Você não faz ideia do quanto isso significa para nós. Eu entendo, disse Clara calmamente. Claro, o apartamento no centro é muito atraente, mas para nós ele tem um valor sentimental. É a memória da nossa mãe e da nossa avó. Elas nasceram e cresceram lá. Não queremos vender ou dividir o imóvel, e ficamos em choque quando nosso pai decidiu fazer esse testamento. Eu entendo, repetiu Clara, percebendo que, apesar de todos os conflitos, havia finalmente encontrado um desfecho para aquela situação. Clara sorriu e disse: um simples obrigada já é o suficiente. De jeito nenhum, exclamou Nina, agitada. Por favor, nos perdoe, Clara. Foi o estresse, o luto. Dissemos tantas coisas desnecessárias. Mas você é uma pessoa realmente honesta. Acho que não ganhei muito com isso, para ser honesta, respondeu Clara com um sorriso. Mas fico feliz por ter feito algo bom para vocês. Acho que Pedro ficaria feliz em ver que vocês são filhas tão unidas. Papai sempre dizia que somos as pessoas mais importantes umas para as outras, respondeu Rita, sorrindo. Aliás, eu nem perguntei o mais importante. Como está o seu filho? Nada mudou, disse Clara com tristeza. Ele está ligado a aparelhos, e nossa vaga ainda não chegou. Espere, disse Rita. Tenho uma parente distante que trabalha no Ministério da Saúde. Vou tentar falar com ela. Rita pegou o telefone e fez uma ligação longa. Perguntou a Clara o nome do hospital e, em seguida, continuou a conversa por mais meia hora. Assim que desligou, o telefone de Clara tocou. Era o hospital informando que João havia sido incluído para a cirurgia e que os preparativos já estavam em andamento.
Aliviada e cheia de gratidão, Clara começou a chorar. Nina e Rita se apressaram em consolá-la. Você tem com quem deixar as meninas? Perguntou uma das irmãs. Se precisar, podemos cuidar delas por alguns dias. Não se preocupem. Amigos vão ficar com elas, respondeu Clara. Vocês já fizeram o impossível. Ela se despediu calorosamente das irmãs e em seguida, foi até o ponto de ônibus com Tatiana. Ao chegar ao hospital, Clara visitou João antes de ele ser levado para a sala de cirurgia. Ela o beijou na testa e se sentou no corredor para rezar. O médico responsável saiu do consultório e lhe deu um sorriso encorajador. 1 hora depois, Estevão chegou ao hospital para buscar Tatiana e também pegou Ana na escola. A cirurgia foi um sucesso, mas João foi transferido para a UTI nas primeiras 24 horas. Clara passou a noite ao lado dele antes de voltar para casa com as meninas. No caminho de volta, o telefone dela tocou. Era Marcos, furioso. Ele havia descoberto, por meios próprios, que Clara havia renunciado à herança. O que você pensa que está fazendo? Ele gritou pelo telefone. Isso não vai ficar assim. Você vai acabar na rua. Hoje mesmo eu vou até aí e te coloco para fora com seus filhos. E suas queridas crianças irão para o orfanato como abandonadas, provocou Marcos. Marcos, sinceramente, eu não tenho tempo para você agora, suspirou Clara. Vamos discutir isso em outra ocasião. Que tipo de mulher horrível você é, deixando tudo ao acaso, retrucou Marcos, incrédulo. Você perdeu completamente o senso. Pense o que quiser, respondeu Clara, exasperada. Pelo menos, agora tenho certeza de que você não vai ficar com o apartamento. Fiz o que achei certo. Ela encerrou a ligação e bloqueou o número dele. O que Marcos não havia contado, no entanto, era o verdadeiro motivo do seu desespero em obter o apartamento. Sua amante havia dado um golpe, roubando todo o dinheiro dele. Agora, ele estava na miséria, desesperado, tentando encontrar uma saída para o caos em que sua vida havia se transformado. Às vezes, não é necessário fazer nada. O karma providencia a justiça, mostrando que as escolhas erradas sempre cobram seu preço. Em seguida, Clara ligou para Estevão, explicando a situação e pedindo que ele ajudasse com as crianças. Estevão, preocupado e demonstrando seu carinho, aproveitou o momento para fazer um convite especial. Sugeriu que Clara e as crianças fossem morar com ele. Ele queria oferecer estabilidade e formar uma nova família juntos. Clara, emocionada com a proposta e tocada pela generosidade dele, aceitou com alegria. Com tudo acertado, Clara voltou para casa para organizar seus pertences. Os vizinhos, que a respeitavam muito, prontamente se ofereceram para ajudar no transporte. Em poucas horas, todos os seus pertences, incluindo móveis, foram levados para a casa de Estevão. Quando chegaram, ele as acolheu calorosamente, e juntos passaram a noite arrumando e transformando o espaço em um lar aconchegante. Mais tarde, os vizinhos contaram que o ex-marido de Clara apareceu na casa antiga, mas não encontrou ninguém. Irritado, ele quebrou as janelas com pedras e foi embora gritando. Felizmente, ele não apareceu na casa de Estevão, permitindo que Clara e sua nova família começassem essa nova etapa em paz e segurança. João, por sua vez, teve alta e foi colocado sob os cuidados de Estevão. Em poucos meses, ele pôde voltar à escola. Durante esse tempo, Clara e Estevão se casaram. O processo de adoção dos sobrinhos de Clara estava em andamento, e Marcos não era mais tutor das crianças. Agora, com uma conexão de internet melhor no novo local, Clara conseguiu retomar plenamente seu trabalho como tradutora, algo que a alegrava, pois ela não queria depender exclusivamente do marido. Fazia questão de proteger Estevão, que tinha uma rotina de trabalho exaustiva, frequentemente viajando para atender emergências em vilarejos vizinhos. Foi em uma dessas viagens que ocorreu uma tragédia. O carro que levava Estevão a um chamado colidiu com um caminhão, capotou várias vezes e pegou fogo. Estevão sobreviveu, mas estava inconsciente no hospital, com os médicos sem previsão de melhora. Clara se dividia entre cuidar da casa, agora com 4 crianças, e passar o máximo de tempo possível no hospital ao lado de Estevão, em oração e angústia, esperando por sua recuperação. Organize uma coleta, mesmo que seja de centavos. Todos podem ajudar de alguma forma, sugeriu o diretor da escola Clara. E quando seu marido melhorar, venha trabalhar conosco. As crianças ficarão sob supervisão,
e ainda consigo preencher uma vaga. Eu adoraria, respondeu Clara com um suspiro. Mas, no momento, não tenho um minuto livre. São 4 crianças, preciso sair com cada uma, brincar, ajudar com as lições de casa, fazer trabalhos manuais. Estou me desdobrando. Pelo menos, já resolvemos tudo com assistência social. Se quiser, eu mesma posso organizar a coleta, propôs a diretora da escola. Você está parecendo um fantasma de tão cansada. Que tal eu ir até sua casa à noite para cuidar das crianças enquanto você descansa? Está tudo bem, de verdade, respondeu Clara, suspirando. Já recebo muita ajuda dos vizinhos. Uns trazem comida, outros cuidam das crianças enquanto vou ao hospital visitar meu marido. Uma semana depois, Estevão recobrou a consciência. Durante esse tempo, os moradores do vilarejo haviam arrecadado uma pequena quantia para ajudá-lo. Não era suficiente para algo significativo, mas era um gesto de solidariedade que comoveu a família. Estevão conseguiu contar a Clara o que havia acontecido no acidente. Sabe, Clara, sussurrou ele, a estrada estava molhada e o carro derrapou. Era noite, e o caminhão vinha sem faróis. O motorista. Ele não sobreviveu. E você? Clara suspirou, tentando segurar as lágrimas. Os médicos disseram que foi um milagre você ter sobrevivido. Eles dizem que nasci com sorte, respondeu Estevão com um sorriso forçado. Se for preciso, até de cadeira de rodas eu trabalho. O importante é que estou aqui. Os médicos também disseram que você estava vivo por causa da sua força. Eu não te deixaria sozinho, disse Clara, emocionada. Não se preocupe com as crianças. Elas estão na escola, e os vizinhos têm ajudado muito, completou ela. E ainda arrecadaram dinheiro, disse Estevão com um sorriso. Agradeça a todos por mim. Viu só? Ainda existem pessoas boas no mundo. Mesmo nos momentos mais sombrios, há razões para alegria. Estevão apertou levemente a mão de Clara antes de fechar os olhos para descansar. Pouco depois, a enfermeira pediu que Clara deixasse o quarto, pois o paciente precisava de repouso. Voltando para casa, Clara pensava nos planos para a cirurgia e a reabilitação de Estevão. Os custos eram astronômicos para os padrões do vilarejo, e seria impossível reunir o valor rapidamente. No caso de Estevão, tempo era um fator crucial. Enquanto caminhava da parada de ônibus para casa, Clara notou uma figura sombria perto do portão. Era claramente um homem, mas ele estava de costas, com os cabelos escondidos por um gorro. Assustada, ela diminuiu o passo, temendo que fosse Marcos voltando para perturbá-la. No entanto, o homem se virou, sorriu e abriu os braços em um gesto caloroso. Antônio, o que você está fazendo aqui? Exclamou Clara, surpresa, enquanto ele se aproximava para abraçá-la. Muita coisa mudou desde que você fugiu, continuou ela, claramente emocionada, mas também cautelosa. Eu já sei um pouco das novidades, respondeu Antônio. Falaram que Estevão está melhorando. Sim, mas o dinheiro necessário ainda é absurdo. Dá vontade de arrancar os cabelos de desespero. Sempre que parece que as coisas estão se ajeitando, tudo desmorona de novo, disse Clara, cobrindo o rosto com as mãos. Mas e você? Por que voltou? Quer viver fortes emoções ou sua consciência pesou? A segunda opção, murmurou Antônio. Não queria que as coisas tivessem terminado daquele jeito. Quando fugi com seu dinheiro e perdi tudo de novo no jogo, percebi o quão nojento era o que eu estava fazendo. Resolvi mudar. Aqui, pegue isso. Acho que deve ser suficiente. Considere como meu pagamento com juros. Isso é 100 mil, exclamou Clara, chocada. De quem você roubou? Eu ganhei, respondeu Antônio, um pouco irritado. Não seja tão desconfiada. Abri um negócio de marcenaria com um amigo. O pai dele nos ajudou com o capital inicial. E agora estou tentando consertar os erros que cometi. Antônio entregou o dinheiro a Clara, que ainda estava incrédula, mas aliviada. A visita inesperada trouxe uma nova esperança em meio às dificuldades. Finalmente conseguimos um lucro estável, então vim pagar o que devo. Aceite, não é pouco, mas estou dando de coração, disse Antônio, entregando o dinheiro. Você não tem ideia de como isso chegou na hora certa, exclamou Clara, emocionada, abraçando-o com força. Venha, entre, vamos tomar um chá. Você é nosso salvador. E o que aconteceu com Pedro?
Perguntou Antônio, enquanto pegava Ana e João no colo. Ele está no descanso eterno, suspirou Clara. Mas, sinceramente, acho que o que você fez acabou acelerando isso. Ele sofreu muito, mas acreditava tanto em você. Eu sei, respondeu Antônio, cobrindo o rosto com as mãos. Vou me esforçar para honrar a confiança que ele depositou em mim. Nunca mais vou jogar na vida, juro. Pena que nada disso pode trazê-lo de volta. Antônio ficou na casa de Clara até tarde da noite, compartilhando histórias e se reconectando com a família que ele havia deixado para trás. Depois, voltou para a cidade de táxi, onde agora alugava um apartamento. Logo em seguida, Clara foi ao hospital compartilhar a boa notícia com Estevão. Ele começou a se recuperar mais rapidamente e em 6 meses, completou a reabilitação, conseguindo andar novamente, embora ainda precisasse de uma bengala. Os médicos ficaram surpresos com o progresso, mas o segredo estava claro. Estevão, Clara e as crianças haviam se tornado uma família unida, encontrando apoio uns nos outros. A história de Clara é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, a união, a bondade e o amor podem criar novos caminhos e trazer esperança onde parecia não haver saída. Obrigada por acompanhar a história até o final. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão de curtir. Para você é apenas um clique, mas para mim faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima história.